Escudo não é só um desenho. Escudo é identidade, é história, é orgulho, é algo que o torcedor bate aqui no peito. E hoje eu resolvi fazer algo que pode gerar uma discussão. Eu vou ranquear os escudos dos times do Paulistão 2026 do pior para o melhor. Salve, salve família bugrina e torcedores de outros clubes que disputaram o Paulistão 2026 e também de outros times do Brasil e mundo afora. Sejam bem-vindos ao canal Versão Bugrina, aqui falamos muito de Guarani Futebol Clube. E eu peço a todos que façam essa camaradagem aqui para o nosso canal. Comente, compartilhe, curta e principalmente inscreva-se no canal e não deixe de ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma novidade daqui. Combinado? Vamos lá fazer o ranking dos escudos dos times do Paulistão 2026. E já vou deixando claro que aqui não é clubismo, aqui é análise, é design mesmo. Vou levar em consideração a estética, a distribuição de elementos, tipografias, cores, identidade e impacto visual. E já aviso, tem time grande que vai ficar incomodado. Então já deixa o like e já deixa aí seu comentário dizendo aí qual é o clube que tem um escudo mais bonito do Paulistão 2026. Vamos lá para o ranking do Versão Bugrina? E já começo com polêmica, e se você acha que eu iria ranquear o símbolo da nossa rival como último colocado, está enganado. A última colocação, a 16ª colocação, vai para Red Bull Bragantino. Não estou falando de qualidade gráfica, estou falando de identidade. O antigo Bragantino tinha alma, tinha história, tinha tradição. Hoje virou clube empresa. E quando virou empresa, perdeu sua identidade visual raiz. Pode ser moderno, pode ser bem executado, mas não representa mais o saudoso Bragantino que o torcedor conhecia. 15º colocado, Capivariano. O Capivariano me passa uma sensação estranha. Parece um escudo do Santos com a aparência de enferrujado. Não é aquele vermelho autêntico. Falta personalidade, falta uma identidade própria que diferencia o clube dentro do cenário paulista. 14º colocado, AAPP ou A2PP. O escudo da Ponte é o mesmo desde sempre. Tradicional? Sim. Marcante? Nem tanto. Parece que o estatuto não permite grandes mudanças. Só um ajuste aqui e outro ali. Se você tira o contexto, muita gente só identifica porque é rival do Guarani. Visualmente é simples demais. E simplicidade não é problema, mas aqui falta impacto. 13º colocado, Mirassol. O Mirassol hoje vive um outro momento. Clube estruturado, competitivo, moderno dentro de campo. Mas o escudo ainda tem muita cara de antigo. A fonte do MFC é em relevo, parece aquelas do PowerPoint. Está na hora de modernizar. O time já subiu de patamar. A identidade visual precisa acompanhar. 12º colocado, Novo Horizontino. Eu gosto da ideia de ter o nome completo do clube e a data de fundação. Mas Grêmio Novo Horizontino é um nome comprido demais para a distribuição estética no escudo. Isso acaba pesando visualmente. E outra coisa, qualquer símbolo que lembre o do Santos, mesmo que tenha surgido antes, precisa se atualizar para não parecer cópia da equipe da Baixada, o que não é o caso do clube de Novo Horizonte, que surgiu em 2010. 11º colocado, São Bernardo Futebol Clube. A ideia é boa. Mapa da cidade em amarelo, fundo preto. Não curto muito a bola de futebol lúdica. Olha, o amarelo e o preto combinam demais. O problema maior no escudo está na fonte. A tipografia enfraquece o conjunto.
Com base no que já existe, daria para fazer uma modernização excelente sem perder identidade. 10º colocado, Noroeste. Não acho feio, mas aquele Bauru solto na parte de cima me incomoda. Ele distancia a composição e ainda ofusca as estrelas que ficam entre o nome da cidade e o escudo. Pequenos detalhes que fazem a diferença. 9º colocado, Velo Clube. O Velo tem algo interessante. O nome divide as duas cores do escudo. Mas eu tiraria o fundo verde do 1910 e deixaria só no vermelho, para manter a coerência. E se eu fosse torcedor, já criaria o grito: Aê, Velo Clube! Aê, Velo Clube! Se é que já não existe. Identidade começa também na arquibancada. 8º colocado, São Paulo. O São Paulo tem um escudo diferente, mas ao mesmo tempo comum. É tradicionalíssimo, mas vários clubes já tiveram algo muito parecido. O Primavera, o Atlético Goianiense, hoje o mais próximo é o Fortaleza. É bonito? Não sei dizer. Tem sua identidade, mas cansa de ver. Se não querem fazer grandes mudanças, porém precisam refiná-lo. Talvez nunca mudem por estatuto, tradição ou respeito à história, mas uma leve modernização não faria mal. 7º colocado, Santos. O problema do Santos é que muitos copiaram o modelo. Isso desgasta até o original, criado em 1925 e que segue até hoje, com alguns pequenos ajustes no decorrer da sua história. O escudo santista tem até detalhes interessantes. A fonte para o SFC se encaixa perfeitamente na faixa diagonal, acompanha o movimento, e a coroa, em homenagem ao Rei Pelé, deu um charme a mais. Simples, mas bem executado. 6º colocado, Primavera. Aqui houve evolução. Antes parecia muito com o do São Paulo e era feio demais. Agora ganhou identidade própria. Ficou moderno, destaque para as siglas ECP, bem distribuídas. Eu só simplificaria uma parte. Não colocaria a bola de futebol, não colocaria o nome da cidade e o ano de fundação. Ficou informação demais para pouco espaço. Menos também é mais. 5º colocado, Botafogo. Para mim, um dos mais bonitos. A tipografia do BFC tem presença. As listras tricolores, vermelho, branco e preto, são muito bem distribuídas. E aquele detalhe do preto encontrando o vermelho quebra a sequência e cria personalidade. É um escudo que rende camisa bonita. 4º colocado, Palmeiras. Formato circular, bem comum no Brasil, porém a distribuição do nome Palmeiras muito imponente. As 8 estrelas representam o mês de fundação. E a estrela vermelha do Mundial de 51 deu um toque a mais. Visual forte, equilibrado e muito bem resolvido. 3º colocado, Portuguesa. Aqui é ousado. Não tem nome, não tem abreviação, é único. O escudo central com uma cruz verde, símbolo da Ordem de São Bento Aves, um grupo religioso militar de cavaleiros portugueses que governou o país. Você olha e sabe que é a portuguesa. Isso é força de marca. 2º colocado, Corinthians. Até é carregado. Tem muitos elementos, mas tem elementos importantes que o definem bem. Nome do clube, ano de fundação, âncora, remos e a bandeira do estado de São Paulo. Representatividade máxima da sua terra. Pode parecer exagerado, mas funciona. E funciona muito bem. Agora vamos para o primeiro lugar. O primeiro colocado é o escudo do Guarani Futebol Clube. E não é clubismo. O escudo mais bonito do Paulistão 2026 é o do Guarani Futebol Clube.
nome completo, sem abreviação, Guarani Futebol Clube mesmo. Tem a sigla GFC centralizada, cita a cidade de origem, o ano de fundação, identificação total, clara e direta. Não tem nome apertado, não tem informação jogada, é organizado, é equilibrado e é respeitoso com sua história. E vamos combinar, é até um desrespeito quando confundem o bugrino de palmeirense na rua. O escudo Guarani é único e completo, o mais lindo desse Paulistão 2026. E aí, você concorda com o meu ranking ou vai me chegar nos comentários? Deixa aqui a sua opinião e compartilha com o seu amigo que diz entender de escudos de futebol. E não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. Te espero aqui para mais conteúdos sobre futebol no geral. Um forte abraço e até mais.